E muita gente confundia isso como ele dizendo que era o próprio Deus na terra encarnado, esquecendo justamente desse pensamento de unidade com o Criador, vivendo esse ato religioso permanente. Que tem um objetivo. Sempre. Os deveres divinos que nos ligam a Deus. Certo, mas fale. Vamos lá. Por enquanto, mas fale o quê? Um pouquinho alto, porque senão os nossos irmãos lá do outro lado não vão ouvir. Tá. Por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. E aí ele vem dizendo, né, que não é isso que ele está falando. Apenas dos atos religiosos daquelas pessoas indicadas, detentoras, né, daquele mandato. E aí ele faz uma explicação, dizendo: os católicos romanos rodeiam de exigência os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem ao ministro evangélico as obrigações mais completas do culto. Os espiritistas reclamam de doutrinadores e médiuns as surpresas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Né? E aí é interessante porque nós fazemos essa cobrança do outro, daquele que está, né? Então, do sacerdote, do pastor, do palestrante ou do médium. E abrindo parênteses, Queiroz, nós tivemos a alegria de ver, né? Acho que todos os nossos irmãos conheceram a oportunidade de ver no Fantástico, né? Domingo, um pouco da grandiosa Mansão do Caminho, que é um trabalho em conjunto de seres que ali estão movendo aquela verdadeira cidade. Nós tivemos a oportunidade de conhecer, não é? Mas imagine a importância, lógico, do nosso irmão Divaldo na sua doação completa nessa vida, que é um ato religioso, mas de todos aqueles também que estão ali no anonimato. E ele deixa isso muito claro, né? Da importância que cada um tem na obra, né? Que embora ele esteja à frente, mas ele precisa de todo um apoio dos colaboradores. E foi muito bela a entrevista. Acho que muitas pessoas que nós vimos comentando na internet se emocionaram vendo um testemunho verdadeiramente de alguém que compreende esse ato religioso permanente, né? Sim. E algo interessante, né, com relação ao que você lembrou da entrevista com o nosso irmão Divaldo, é que em nenhum momento ele se fez o cara, né? Ele se fez, ele não focou nele a questão da entrevista, da pessoa que realizou, que fez, não. Ele mostrou a estrutura da obra, a importância do acolhimento, a importância de você acolher sem olhar a quem, de você amar indistintivamente, de você, como ele disse, viver para ser feliz. Lindo, a mensagem foi viver para ser feliz. Não é? Porque ele poderia muito bem ali estar se vangloriando, mostrando isso, aquilo, outro, mas não. O objetivo dele foi muito claro, foi mostrar o que a humanidade precisa fazer. Porque a mensagem de Deus é por intermédio de nós. Como Vamberto aqui, Mel, nos lembra muito bem aqui, nós somos co-criadores. Sim. Co-criadores da fé, co-criadores da razão, co-criadores da vida, não é? E a responsabilidade de tudo isso aí que anda nos cercando,
de todas as dificuldades, de todas as calamidades, ela não é ato contínuo no dedo que eu aponto lá na frente, não. É responsabilidade minha, é responsabilidade sua, né? É responsabilidade de todos nós. E nesse contexto, quando a gente abre esse olho, esse diferencial para a mensagem, né? Como Emmanuel nos dê aqui, vê como vives. Presta atenção. Emmanuel está dando um puxão de orelha da gente. Meu irmão, meu filho, presta atenção no que você está fazendo. Presta atenção no que você está deixando de fazer, o que você está produzindo ou não. Não é isso? Então, Emmanuel, ele é muito interessante. E ele vai falando aqui, o testemunho, ela não é por indicação, ela é pessoal. O testemunho tem que ser pessoal. Não é por indicação porque fulano tem um cargo de sacerdote, porque Deltrando resolveu abrir um centro espírita e se fez presidente, até porque não tinha nenhum outro que assumisse a função. E aí a gente vê irmãos que ficam 5 anos, 6 anos, 10 anos à frente de uma casa espírita. Por quê? Porque infelizmente muitas vezes não aparece outro que diga, eu vou assumir junto, meu filho, venha cá. Não é verdade? Exatamente. Mas aparece muitos para criticar. Para justamente dizer, fulano só quer estar na frente, né? Então, é justamente isso que Emmanuel... Ou senão de apontar os defeitinhos, né? Os defeitos, tal, mas não dá as soluções. Exatamente. Então, como ele vai mostrando nesse início, né? Por enquanto o mundo apenas exige testemunho. Nós exigimos testemunho de fé do outro, daquele que está na frente dos trabalhos, né? Mas Emmanuel vem nos dizer aqui em seguida que ele diz: urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens indistintamente. E nosso irmão Moisés, que inclusive está colaborando junto com o nosso filho Victor aqui na transmissão do programa, lembra uma coisa que é interessante também, né? É o contexto do olhar, orar e vigiar. Né? Sim. Porque entrando nessa conotação do que Emmanuel nos traz, de a gente ver o que estamos fazendo, realizando, aquele que está nessa premissa de forma natural, de forma espontânea, né? Olhando, orando e vigiando as suas atitudes, seus atos, suas expressões, não no sentido da pessoa, digamos assim, ficar ali naquela agonia, naquela irascibilidade, vamos dizer assim, que cria até o famoso toque, não é? Não é isso, naquele sentido dele estar ali pisando em ovos para não errar, para não cair, para não fazer algo errado, não. É agir com a tranquilidade do ser consciente que a doutrina espírita nos possibilita ser. Porque tem um todo diferencial, né? Porque o ser, na medida que ele vai adquirindo a consciência de si mesmo, experienciando essa religiosidade, esse caminhar com Deus e para Deus que Emmanuel nos puxa na responsabilidade da mensagem, né, vivencial das nossas atitudes, dos nossos atos, dos nossos afazeres, é óbvio que o ser ele age até com mais tranquilidade, com mais naturalidade. Vai errar, vai errar, vai também acertar. Mas quando ele errar, ele vai ter a dignidade de assumir o erro e, ao mesmo tempo, tranquilidade de buscar o caminhar no sentido de prosseguir com mais atenção e errando menos, até conseguir desvincular-se daquela atitude. Não é isso, Mary? Eu estava voltando aqui ao começo da mensagem
e compreendendo uma coisa, né? Que nesse processo de transformar a nossa vida num ato espiritual permanente, e aí, como Emmanuel, ele começa dizendo que é precisa matureza do raciocínio, então ele já também nos fala que cada movimento nosso, cada atividade nossa em grupo, nós vamos perceber que cada um vai estar também num processo evolutivo. Então eu não posso, não devo buscar do outro esse testemunho, cobrar do outro ou ficar nessa comparação, mas nós precisamos olhar para os nossos pés. Como é que nós estamos caminhando, né? E como é que nós estamos nessa maturidade? O que é que nos falta para transformar? Porque quando a gente vai compreendendo quais as nossas necessidades nesse campo, quais as potencialidades que a gente precisa desenvolver, isso nos dá uma condição e um entendimento de buscar algumas ajudas. Seja no estudo da doutrina, seja no trabalho de caridade, assistência social, para que a gente vá saindo do nosso ego. Então, eu estava pensando, Queiroz, nessa mensagem de Emmanuel, né, nesse olhar que ele traz com muita certeza, com muita direção, nos mostrando, nos chamando realmente a atenção pela nossa imaturidade ainda espiritual. Ele está nos dizendo isso. Olha, o que é que tu precisas para realmente fazer da tua vida um ato de fé, um ato espiritual? E o que é que o Evangelho nos fala quando a gente busca aquele tão conhecido e famoso homem de bem? Não é? Porque a gente pega no Evangelho, Kardec diz o seguinte, que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, a lei de amor e a lei de caridade na sua maior pureza. Não é? Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei. Se não cometeu mal, ou seja, ele vai refletindo, né? Ele vai caminhando e fazendo uma autoanálise, uma reflexão das suas atitudes, dos seus comentários, dos seus atos, das suas relações, da sua vivência, né? Do seu ato, como Emmanuel intitula, o viver, né? Então ele vai, Kardec continua dizendo aqui, se não deixou, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que se queixar dele, enfim, se fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem a ele. Essa frase do Cristo é fenomenal, porque realmente resume um modo de ser, um ato com Deus. Sim. Não é isso, Mary? E aí, Emmanuel continua dizendo, meus irmãos, o seguinte: cada criatura, olha, vamos prestar bem atenção nessa frase. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalho espirituais na Terra. E aí a gente pode pensar, que trabalhos espirituais são esses? Será que é na casa espírita? Será que é na sopa? Será que é na mediunidade? Será que é fazendo palestras? Que trabalho é esse? Espirituais na Terra, que Emmanuel fala. E aí, o mais interessante, ele vem trazendo justamente isso. O comerciante está em negócio de suprimento e da fraternidade. O administrador permanece em negócio de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor
foi trazido a negócio de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhoram o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Olha que dimensão! Então, eu vou repetir. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens, indistintamente. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalho espiritual na Terra. Não é só dentro da casa espírita. É onde estivermos. E aí, eu estava lembrando de um trabalho que nós fizemos no nosso campo profissional, e nós estávamos justamente conversando num grupo, numa reunião, sobre o meu papel enquanto trabalhador numa instituição. O que eu estou fazendo ali? O que eu estou podendo favorecer? E aí a gente chama muita atenção que ele coloca aqui. O servidor foi trazido a negócio de obediência e edificação. Então, ser um servidor público, né? Por exemplo, nós temos um país de um número muito alto de servidores públicos. João Pessoa é uma cidade que a grande oferta de trabalho é o serviço público. E aí a gente fica pensando, cada um de nós pensar, como é que eu, enquanto funcionário público, estou num trabalho para ofertar, para receber o meu irmão que chega? Como é que eu estou fazendo? Eu estou tratando bem? Eu estou recebendo, estou fazendo o melhor que posso? Eu estou cumprindo com as minhas obrigações? Qualquer que seja a nossa atividade, nós estamos sendo realmente um trabalhador espiritual na Terra? Isso é o diferencial. Porque a gente acha que ser um servidor é só quando a gente está ou na igreja, ou no templo, ou no centro espírita. E aí a gente, quando bota os dois pezinhos fora da casa espírita, a gente é outro. Quando estamos no nosso trabalho, que dali tiramos o nosso sustento, temos uma postura, e é isso que Emmanuel vai nos fazer refletir. Onde eu estiver, estou dando testemunho da minha vida, do que sou, e estou sendo um trabalhador espiritual. Queiroz? Pois é, e aí a gente fica, né, diante da nossa base de trabalho, né? Como é interessante a gente tirar literalmente Jesus do crucifixo e colocá-lo no nosso dia a dia. Porque a gente vê, né, tem até uma menção da espiritualidade, né, que nos chama essa atenção para que, mostrando-nos que o Cristo, ele jamais, por hipótese alguma, quis vir à Terra para ser endeusado. Mas para e por amor nos mostrar a expressão do que é viver em termos da verdade, em termos do contato com Deus. Aí nós, todos, né, vamos endeusando não só a sua pessoa, como também pessoas no movimento espírita, né? E no movimento católico, enfim, no movimento de vida de tanta de vivência da sociedade, e vamos jogando nesses mártires, nesses seres de luz especial que hoje estão dessa forma, mas que ontem
caminharam assim, parecido conosco, né? Na expressão da vida que não se engana e que não nos deixa à mercê da conquista. Olha a maravilha da reencarnação. Olha como a reencarnação ela nos traz um panorama de verdadeira responsabilidade, de verdadeira vivência com um ser de amor, com um ser divino mesmo. Porque a oportunidade que é dada a um jamais será deixada de dar ao outro. Não é? E esses seres que vêm como irmãos nossos, mais maduros, mais experienciados, Jesus então como o governador, aquele que antes da terra ser já era um ser divinizado, de luz, não divinizado no sentido de pedir para que alguém o olhe como um Deus, mas que o enxergue como um irmão que ama, que verdadeiramente se interessa pelo caminhar daquele que está em retaguarda, daquele que ainda não conhece como ele conhece. Não é? Então, nessa expressão, como engrandece a luz que ele trouxe para os nossos mundos, né? Porque aí a gente verifica justamente, né, a base aonde anda a dificuldade que eu tenho nesse caminhar. Porque eu travo tanto essa jornada que parece ser simples. Parece ser simples. E na verdade o é. Agora, por que eu complico tanto? Não é? Os interesses são trocados. E aí a gente deve verificar nesse contexto os interesses que eu tenho, o que é que eles estão nos motivando. Né? Maria Lourdes, você está querendo ver alguma coisa aí? O pessoal que está interagindo, né? Moisés está fazendo. Moisés aqui, o nosso irmão, está dizendo o seguinte, está perguntando, na verdade, qual a maior dificuldade que enfrentarmos na lida diária para a implementação do Evangelho em nossas vidas? É justamente essa pergunta que eu estava fazendo agora. Né? Parece que Moisés leu o nosso raciocínio. Né? O que é que nos faz dar um foco diferenciado na vida como ela deveria ser? Não é? Aí eu puxo, Maria Lourdes, pelo ramo agora da psicologia. A gente sabe que uma pessoa, a gente vê o exemplo aí, até foi citado isso no MIEP, né? Pelo nosso confrade Alberto Almeida, de crianças, jovens, que estão abandonando seus lares para se juntarem a uma causa, numa luta, né? Como aquela luta daquelas correntes terroristas que dizem amar Deus e se transformam em bombas, em verdadeiros assassínios de vida em nome de uma religiosidade, em nome de um Deus, né? Totalmente diferente daquele que Jesus trouxe. Aqueles irmãos nossos também que por alguma aventura ou outra se caem no mundo das drogas. Existe algo aí que não está correto, não está coerente. Aí a gente busca, Maria Lourdes, uma resposta aí para essas indagações, essas fugas, né? O que é que faltaria ao indivíduo que não percebe esse ato com o Criador, como Emmanuel diz aí no início da frase? Sentido. O sentido quê? da vida. O sentido da vida.
Quando nós estamos sem sentido, nós vamos buscar muitas vezes preencher em nós um vazio. E esse vazio pode ser preenchido equivocadamente. Às vezes com situações como essa que foram faladas, né? Mas quando nós compreendemos qual é o verdadeiro sentido da vida, que nós estamos aqui num movimento de transformação, que a nossa vida é um ato de amor, mesmo com as dificuldades. Porque não é a falta de dificuldades, não, mas às vezes as pessoas buscam determinadas coisas por uma vida com dificuldades. E não é isso. O que faz a gente buscar muitas vezes a droga é a busca de sentido de si mesmo. E o vazio de si mesmo, que eu vou buscar, vou transferir isso para o outro. Então, quando Emmanuel diz que a nossa vida, e aí ele bota a frase inicial que eu já repeti, né, que esse amadurecimento do ser, essa racionalidade que vem desse amadurecimento. E esse amadurecimento também é emocional. Quando nós estamos maduros emocionalmente, nós vamos racionalizar as coisas, não é na dureza, mas é no sentido que a vida tem. Pontuando e superando. A dificuldade não vai fazer com que eu caia, a dificuldade vai fazer com que eu ultrapasse, né? Como Joana diz aqui no livro Vida Feliz, ela diz: considera o trabalho o melhor meio para progredir. Quem não trabalha entrega-se à paralisia moral e espiritual. O homem que não se dedica à ação libertadora do trabalho faz-se peso negativo na economia da sociedade. O trabalho é vida. Então, como nós precisamos compreender esse trabalho com toda essa dimensão, muitas vezes de dificuldade que possa existir, mas ela é como Emmanuel coloca aqui, em cada profissão dessa, em cada função dessa, né? O objetivo transcendente. Então, olhar, e nós caímos muitas vezes no mundo das drogas, em vários outros vícios, porque não compreendemos a dimensão na vida, nessa transcendência. Vemos a vida como algo só agora, só aqui. Nesse vazio que me consome e que eu não sou capaz de ultrapassar. E muitas das nossas dores estão numa única raiz, o nosso egoísmo. E o egoísmo muitas vezes nos faz parar, né? O nosso irmão Vamberto aqui, ele fala da questão daquela dificuldade que é formada pelo indivíduo que está na inércia, né? Sem fazer nada, sem agir, não é isso? E a inércia não deixa de ser, para chegar num ponto como esse, não deixa do espírito que anima aquela existência de decidir, né? De decidir por aquele ato, ou de decidir de estar na vida para não fazer nada, não é? Porque ele está aí nesse momento preso por amarras. Porque o que é que nos faz e que amarras, parar, né? Exatamente, às vezes do medo, né? Muitas vezes o medo, nós temos muito medo de errar, de não conseguir, isso, de se frustrar. Então nós vamos ficando paralisados diante da vida. E sem dúvida, essa atitude mental de paralisia, ela vai mudando, ela vai contaminando, ela vai fazendo com que o nosso corpo acabe se moldando e se adequando àquela situação. Porque a gente tem que lembrar que é o espírito, o ser, que é luz, que é essência divina, que dá a dimensão do que o seu corpo e as suas células, em termos, vai precisar, né? Energia para ir ou falta dela para ficar.
Porque o medo é um sentimento, como você bem explicou, é uma emoção. E essa emoção, ela não vem das células. Elas são sentidas pelas células. Porque eu estou falando isso porque é uma discussão aqui dessa origem, dessa inércia. Ela é genética, não é? Ela está nos genes do indivíduo? Pode até estar, mas por quê? Chegou lá. E a gente compreende que a genética nada mais é do que a nossa herança transcendental. A herança transcendental que o espírito vai alimentando. E com isso, sendo o perispírito modelo biológico, né? Um modelo formador da unidade que vai estruturar o seu corpo, a sua matéria, é óbvio que vai passando esse estado de ser, esse status quo, vamos dizer assim, para o corpo e vai ficando impregnado, né? É aquela história, a gente acaba sendo escravo do hábito adquirido, é isso? O efeito está no espírito. Aliás, o efeito está na manifestação da atitude do indivíduo, do modo de ser, do modo operante dele. Mas a causa em si, ela está na forma que o espírito fez ou agiu para manifestar a sua atitude, a sua ação. Mas a gente precisa convir também que mesmo com todas as nossas dificuldades, a espiritualidade ela sempre encontra um jeito de nos chamar a atenção, né? Na nossa vida cotidiana, se a gente for analisar cada um na sua história, vai compreender como sempre existe algo que vai nos dar alguns sinais para que a gente possa sair da inércia, que a gente possa enfrentar o medo, que a gente possa mover-nos para frente, né? E aí, nosso tempo já está quase chegando. Vamos continuar aqui a leitura? Ou mais alguma coisa? Continuar para a gente atingir nesse objetivo, minha gente. Para a gente entender o que está nos fomentando a vida. Vamos ver o que é que Emmanuel nos complementa. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Ou seja, a obra de Deus está em tudo. Exatamente. Um dia a gente chega lá, mas vai ser cedo, vai ser tarde. Quem é que vai determinar isso? A minha atitude e aquilo que eu estarei escolhendo no movimento ascensional. No grau de desenvolvimento que eu estou. Exatamente. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Usufrutuários de patrimônio que pertence ao Pai, encontra-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Isso quando a gente compreender que, na verdade, tudo pertence ao Pai, né? Toda essa nossa vida, ela tem um objetivo de sermos co-criadores, como disse o nosso irmão, na obra de Deus, né? E no campo das oportunidades presentes, ou seja, nós sempre vamos ter oportunidades, meus irmãos, mesmo nas mais diversas dificuldades que possamos ter na vida, sempre vai aparecer uma oportunidade presente para negociando com os valores do Senhor. E em razão desta verdade, meu amigo, disse Emmanuel, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus, nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. Confiados, olha a confiança. Olha que interessante essa afirmativa final de Emmanuel. Deus sempre nos confia alguma coisa. Isso. Não é? Porque os talentos, eles são distintos, eles são diversos, mas são talentos. Que já são conquistas, né? Que são conquistas. E são talentos. E o talento não é para
ser colocado de lado. É para ser vivenciado naquilo que Deus nos legou, né? Naquilo que Deus nos outorgou, que é a vida. Como diz, né? A vida é para ser vivida. Mas a forma da vivência é que vai denotar para todos nós o que a gente vai encontrar pelo caminho. Flores, pedras, né? Buracos, um asfaltozinho liso e maravilhoso, não é? Água límpida, como o Evangelho nos traz, ou a água lodacenta, né? Aquela água que muitas vezes infecta e traz doença. O nosso caminhar, naquilo que a nossa escolha, aquilo que o Espírito, o ser imortal, a criação de Deus, buscar, ela vai encontrar. Porque para Deus, Mari Lourdes, o que é que a doutrina espírita, né, nos ensina? Para Deus, tudo está certo, tudo está maravilhoso, tudo é legítimo, porque jamais a gente vai ver a lei de Deus nos puxando assim, vamos dizer, literalmente, né, pela goela, para dar um solavanco e dizer: não, continue, mas também experiencie o que é que aquela realidade tem a ofertar. Porque o que você buscou, você vai encontrar. Aí, nesse sentido, nessa lógica de postura, o que é melhor buscar? O bem, que nos traz conforto, nos traz um caminhar até mais pedregoso, né? Até mais difícil, mas conquistas bem mais duradouras, perenes, né? Ou aqueles caminhar, digamos assim, muitas vezes pela ótica do mundo mais fácil. Mas que, meu Deus, para onde esse mais fácil vai me levar? Isso. Então, meus irmãos, estamos chegando ao final e, pelo menos para mim, a reflexão da noite, né, nos traz nesse direcionamento para que eu possa ver, cada um de nós possa ver como estamos vivendo, quais os sentidos que estamos dando às tarefas que nos foram confiadas em todas as áreas da nossa vida e como cada dia precisamos renovar as nossas forças para realmente sermos um ato de fé, um ato de espiritualidade, um testemunho do Cristo em nossas vidas. E eu termino a minha fala na noite de hoje nessa maravilhosa reflexão que o Vinha de Luz nos trouxe pela autoria de Emmanuel, né? Pelo que Chico Xavier nos possibilitou ouvir da espiritualidade por Emmanuel para nós, com um pequeno trecho de Kardec no capítulo do Evangelho do Homem de Bem, que diz: tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes, todas as dificuldades da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar, né? Então, nós temos tudo de que precisamos e vivemos tudo o que merecemos, mas estamos aqui na busca do caminho para a felicidade.
E Deus nos possibilita essa conquista, sair da inércia para o trabalho de edificação, para a obra do bem, que é a obra de Deus. Muita luz, meus irmãos, um beijo no coração de todos e até a próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, onde estaremos mais uma vez com esse diálogo fraterno, amigo, sobre as bem-aventuranças, vamos dizer assim, que a espiritualidade pelas vias da terceira revelação nos traz. Muita luz a todos e obrigado pela sua paciência. Boa noite, muita paz.